Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui mais uma escola bíblica dominical, né? Dia 28 de março de 2021. Meio a pandemia, nós estamos dando início a mais uma aula, amém? Com a nossa revista Alvo, né? Que a gente tem estudado nesses dias. O pessoalzinho tá chegando aí. Bom dia, Patrícia, amém? O irmão Alessandro vai mandar no link para nós lá na nossa igreja, né? Nos grupos, para os irmãos já ficarem à parte. Mas você que está chegando aí, eu quero já desejar um bom dia para nós, né? Uma semana abençoada para nós aí que está iniciando, né? Um final de mês praticamente, né? Nós falta aí 2 dias para acabar o mês, 2, 3 dias para acabar o mês, né? Estamos aí mais levando quase aí já quase 20 dias de pandemia, né? Mas o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos capacitado. Quem está chegando, enquanto o pessoal está chegando, você que vai assistir esse vídeo agora, ao vivo, ou que vai assistir depois, nós temos recebido muitas mensagens das pessoas precisando de ajuda, né? E eu peço encarecidamente a você que ainda não contribuiu, que ainda não enviou sua oferta, não enviou seu dízimo, não enviou a sua primícia, amém? Nós temos tido muitos pedidos de pessoas pedindo cesta básica. Então você ainda que não levou o seu quilo na nossa igreja sede, você tem os seguintes dias: terça-feira, a partir das 18 horas, sexta-feira, a partir das 18 horas e domingo, a partir das 18 horas. Nesse período existem pessoas na igreja que estão recebendo o quilo, né? Ou a sua oferta, o seu dízimo. Então você que ama a obra de Deus, você que está assistindo, às vezes você até mesmo de outro ministério e gostaria de contribuir, gostaria de ajudar, esse é o momento, essa é a hora que a nossa fidelidade ela é colocada em prática, né? É nos momentos como esse que Deus muitas vezes nos capacita. Eu quero desejar um bom dia para nossa irmã Sandra também que está com a gente aí, o Alessandro também já está na sala. Bom dia a vocês que estão chegando aí, Deus abençoe. E nós começamos mais uma escola bíblica. Ontem eu recebi uma notícia de uma amiga minha, né, que perdeu a sua mãe, né? E nós estivemos orando. Tem algumas pessoas que a gente sabe que está internada e estamos em campanha de oração pela vida deles, pelas famílias, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Deus ele vai ajudar o pessoal em meio a tudo isso que estamos vivendo, em tudo isso que estamos passando. São tempos difíceis, mas eu creio que Deus vai ajudar o seu povo, vai ajudar as nações. Nós clamamos por isso. Clamamos para que isso acabe logo, né, e que as coisas voltem ao normal, que as coisas caminhem para o desfecho de tudo isso, né? Sabemos que a perca para muitos é gigantesca, né? Alguns perderam pai, outros perderam mãe, outros perderam pessoas muito próximas, né? E nós sabemos que são percas irreparáveis, né? Mas o Senhor nos ensina que nós devemos prosseguir, nós devemos continuar, né? E pedimos a Deus isso, que Ele nos dê força para prosseguir e avançar, tá bom? É, Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela já em Apocalipse, né? Você que está com a sua Bíblia, abra ela em Apocalipse. Hoje eu tenho algumas lives para fazer, hoje eu tenho bastante reunião online para mim estar realizando. A gente pensa que estar em casa a gente trabalha pouco, né? Pelo contrário, a gente trabalha bastante. Eu tenho mais umas 2 ou 3 reuniões online hoje para mim estar fazendo e a gente vai seguindo, né? A gente vai acertando de um lado, acertando do outro e assim nós vamos caminhando. Você que está com a sua revista, né? Quem possui a sua revista, abra aí na página, se eu não me engano, é a página 20. Nós estamos indo para página 30 já, se eu não me engano, é isso? Não, página 28 nós terminamos ela, né? Nós falamos sobre as igrejas, né? Agora vamos para a página 29, nós vamos para a segunda tabela, que fala das outras igrejas que estavam faltando, que eram 3. Nós falamos de 4 igrejas, né? Nós mencionamos 4 igrejas na aula passada, né? Só recapitulando para vocês não esquecerem.
nós falamos de 4 igrejas: de Éfeso, da igreja de Esmirna, e da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira. Né? Agora nós vamos falar na página 29. Ó, o Fabiano tá aí com a gente também. Fabiano tá mais na escola bíblica online do que presencial, hein, Fabiano? Vamos lá. Página 29. Nós vamos entrar na segunda planilha. Você que está com a sua revista aí. Apocalipse capítulo 3. Vamos falar agora um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 3. Nós já falamos de Apocalipse capítulo 1 e capítulo 12. Nós estamos falando capítulo por capítulo. Nós estamos estudando capítulo por capítulo. Então nós começamos desde o livro de Judas, depois 1 João, 2ª, 3ª João, e agora nós entramos já no livro de Apocalipse, estamos no capítulo 3. Então, se você quiser deixar sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, nós vamos entrar nele agora, tá bom? A primeira igreja, né? Vamos ver aqui que a gente vai falando na revista, página 29. Texto, Apocalipse 3. Observação. Juntando elogios, repreensões e advertências, descobrimos qual é a igreja ideal e de acordo com o padrão de Jesus. Estas 7 igrejas da Ásia Menor representam todas as demais igrejas que existiram no mundo ao longo da história. Em todos os tempos enfrentamos os mesmos problemas e dificuldades, descritos nessas cartas. Somos dignos de alguns elogios, mas também merecemos algumas repreensão. Bom dia, Denise. Denise também está aí com a gente. Interessante aqui. Como eu havia falado, as igrejas da Ásia, que são 7 igrejas, elas representam num todo a igreja, né, seja no mundo inteiro, né? E ambas têm as características de nós, né? Não falo de uma igreja de paredes, eu falo de uma igreja espiritual, uma igreja como pessoa, nós como igreja. Então, as características dessas igrejas têm às vezes a ver com a gente, né? A mesma forma que nós temos em partes temos alguns elogios da parte de Deus, mas também temos algumas repreensões da parte de Deus, né? O próprio Deus, ele nos repreende. Por isso que a própria palavra de Deus diz que Deus, ele repreende, ele ama, né? Por isso que o fato dele nos amar, ele nos repreende, né? Então a forma muitas vezes de demonstrar amor é nos repreendendo, né? Nos mostrando o erro, nos mostrando, né, onde está errado. E é isso que ele queria trazer a essas igrejas e para nós dos dias de hoje. Que às vezes nós temos sim feito uma obra, temos buscado em Deus, mas temos falhado em algumas coisas e precisamos ouvir o conselho de Deus, precisamos ouvir a repreensão de Deus, tá bom, gente? Vamos lá, primeira igreja que nós vamos falar hoje é a igreja de Sardes, né? No capítulo 3, do versículo 1 ao 6 de Apocalipse, diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens o nome de quem vives e está mortos. Se vigilantemente consolida o resto que estava para morrer, para que não tenha achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te, porque se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tendes, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas, que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pontos aqui. Primeiro ponto é a igreja de Sardes. Ele se apresenta, né? Aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Elogio. Umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. Havia um grupo de pessoas que haviam prosseguido. Terceiro, repreensão. Você tem fama de que está vivo, mas está morta. Quarto, conselho. Fortaleça o que restou e que estava para morrer. Lembra-se do que recebeu
E ouve, obedeça e arrependa-se, né? Esse era o conselho de Deus para aquela igreja naquele tempo. Quinto, a advertência. Se não se arrepender, virei como um ladrão, e você não saberá que horas eu virei contra você. Por último, promessas. O vencedor será vestido de branco, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Essas são as características da igreja de Sardes. Segunda igreja, a igreja de Filadélfia, que aí está no capítulo 3, do 7 ao 13. Quem está aí com a Bíblia, vamos ler. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, e entretanto guardaste as minhas palavras, e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantém-se e farei vir a prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Sobre a igreja de Filadélfia, vamos lá. Primeiro, apresentação. Aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que fecha e ninguém abre, e que ninguém fecha. Segundo, elogios. Quais são os elogios liberados para a igreja de Filadélfia? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso é um elogio. Guardou a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor. Terceiro, repreensão. Não existiu repreensão para a igreja de Filadélfia. Quarto, conselho. Retenha o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que você tem. Se você tem algo especial, guarde para ninguém tire isso de você, roube isso de você. Quinto, advertência. Aos que são da sinagoga de Satanás serão colocados aos teus pés. Da igreja conhecerão que o Senhor amou aquela igreja. Lembrando que os da sinagoga de Satanás eram os falsos mestres. Eram pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja. Ao invés deles ajudarem o crescimento da obra de Deus, eles estavam atrapalhando com falsas doutrinas e falsos ensinamentos, né? Eu já falei e vou repetir. Naquele tempo havia a própria carta de Judas vai descrever pessoas chamadas apóstatas, que eram pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja, que de alguma forma ou meio tentavam impedir o crescimento da obra de Deus, ou trazendo, muitas das vezes, um conhecimento totalmente contrário àquilo que Jesus e os apóstolos haviam mencionado. Um deles era que Deus não precisava que você mudasse. Simplesmente você vinha para a igreja, alinhava a sua alma, saciava a sua alma e não precisava mudar. Você poderia continuar adulterando, você poderia continuar mentindo, você poderia continuar as práticas do erro. Isso eram os apóstatas, pessoas que naquele tempo faziam menção do nome de Cristo, mas não traziam para a igreja naquele tempo uma transformação. O exemplo disso foi a igreja. A igreja de Tiatira era uma igreja que crescia muito, mas crescia sem saúde, né? Ela crescia gigantescamente. Hoje em dia você pode ver muita igreja crescendo, mas ela não cresce sadia. Pessoas que levam a vida levianamente, né? Não ter um compromisso. Isso em muitas igrejas a gente encontra. Há um crescimento, porém, mas não há um crescimento sadio, né? É um crescimento sem compromisso, um crescimento sem
santidade, né? E muitas das vezes isso pode gerar lá na frente um grande problema. E é isso que ele adverte, ele fala: toma cuidado com os, né, com esse tipo de gente, e eles, eu vou colocá-los diante dos teus pés para eles que reconheçam que vocês têm sido uma igreja verdadeira, sincera. Quinto, a promessa sobre a igreja de Filadélfia. O vencedor será feito uma coluna no santuário de Deus para sempre. Página 30. E última igreja, que é a Laodiceia. Eu acho que é das piores, é a igreja de Laodiceia, né? É uma das igrejas que a gente olha e a categoria dela é muito ruim, né? É a igreja de Laodiceia, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, gente. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de que me compres ouro refinado pelo fogo para que enriqueça, vestiduras para que vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplina quanto amo. Sede, pois, zeloso, e arrependa-te, que estou a parto e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei com sua casa, cearei com ele, e ele comigo. E o versículo 21 ele diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se-ei comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? É muito importante a gente entender aqui quando ele fala sobre a igreja de Laodiceia. Vocês estão me ouvindo? Tá travando bastante aí? Como é que tá agora? Eu vi que tinha dado uma pausada aqui no vídeo, mas eu retornei o vídeo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, me entender? Como é que tá chegando para vocês aí a qualidade do vídeo dessa manhã, tá bom, pessoal? Só me ajuda aí, tá bom? Não estão me ouvindo? Como é que vocês estão? Eu não entendi. Você falou só não. Eu não consigo traduzir muito esse não seu. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Tá travando? Ah, só travou uma vez só. Tá bom. Minha bem. Então se travar aí, vocês me avisam. Que eu preciso que vocês vão me orientando aqui, que a transmissão demora alguns segundos para chegar até você e para retornar para mim demora um pouco. Nós estamos falando sobre a igreja de Laodiceia, tá bom, gente? A igreja de Laodiceia, para mim, no meu ponto de vista, é a pior igreja. É a igreja que nós vamos ver aqui algumas coisas sobre ela e vamos estudar bastante que, para mim como pastor, né, quando a gente fala sobre as igrejas, e cada igreja representa um período da história da própria igreja cristã, né, nós estamos engajados na igreja de Laodiceia. Me perdoem a forma que às vezes eu posso mostrar, porque eu queria muito que a gente tivesse na igreja de Filadélfia, na igreja de tantas outras igrejas, né? Mas o que nos mostra é que é bem real que a gente está vivendo uma época e um tempo que a gente está com a igreja de Laodiceia. E é uma igreja que, primeiro ponto aqui que a gente vai apresentar, é a apresentação. Ele diz: Amém, sim seja. A testemunha fiel e verdadeira, soberana de criação de Deus. Ele está apresentando. Segundo ponto, elogio nenhum. Essa igreja não é elogiada em nada. Não há um elogio da parte de Deus para aquela igreja. Terceiro ponto. Ele agora começa no terceiro ponto, repreensão. Você não é frio, nem quente.
Você, você se acha rico, mas é miserável, pobre, cego e nu. Olha a forma que ele apresenta a igreja repreendendo ela. E o conselho que ele dá: compre de mim ouro refinado, roupas brancas para se vestir e colírio para os teus olhos. Tá vendo? 3 pontos aqui. Compre ouro, né? Era uma igreja rica, muito poderosa, porém o valor que ela tinha diante dos homens poderia ser grande, mas diante de Deus não tinha valor nenhum. Entendeu? Por isso que ele fala: compre de mim ouro, para então tenha um valor verdadeiro. Segundo, roupas, né? Roupas naquela época simbolizava santidade, né? Naquele período, espiritualmente falando, significa santidade. E terceiro, abra os teus olhos, compre colírio, né? Você não está enxergando direito, compre colírios para abrir os teus olhos. E penúltimo, advertência, ele adverte dizendo: seja diligente e se arrependa. E por último, a promessa: ao vencer, darei o direito de se assentar comigo em meu trono. Essas 7 igrejas, vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma delas, para a gente entender. Primeira lição que a gente aprende sobre a igreja de Sardes: as aparências podem enganar muita gente, mas jamais enganam ao Senhor. Tem muita gente que acha que a aparência vai enganar a Deus. E uma das coisas que a gente sabe muito bem é que Deus não se engana, né? Deus ele conhece o nosso coração e conhece nossa mente. Tava brincando esses dias na live, né? Até falei no culto, né? Agora a gente vai perceber, né? Eu não, né? O próprio Deus vai perceber quem é que leva as coisas de Deus a sério mesmo, dentro de casa, né? O culto está sendo transmitido pela live. Como é que você transmite isso para dentro da sua casa? Você faz algo como um culto mesmo? Ou você simplesmente está deitado no sofá, assiste o culto e tá interessante, eu continuo. Se não tá, eu vou embora, né? É Deus provando o seu povo, é Deus olhando dentro de cada casa para ver, eles vão cultuar mesmo? Eles vão adorar mesmo? Entendeu? Então, primeira coisa que eu aprendo aqui sobre a igreja de Sardes é que Deus não se engana, né? A gente pode enganar muita gente, pode enganar o pastor, pode enganar às vezes até o marido da gente, a esposa, mas Deus a gente não engana. Deus, ele conhece, ele diz aqui, ó: jamais enganam o Senhor. Parece estar vivo através das programas, eventos. Não é uma vida verdadeira. Faltava integridade àquela igreja. Vocês estão entendendo? Ela parecia que estava viva. Pelo quê? Pelo fato que ela fazia. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu movo, eu faço aquele tal lá. E ele estava dizendo: parece que ela estava viva. Era uma igreja que parecia que estava viva. Mas ao olhar de Deus, ela estava morta. Faltava o quê? Faltava integridade para aquela igreja. Por falta de vigilância, né? Era uma igreja que não tinha integridade, não tinha vigilância. B. Alguns membros daquela igreja tinham permanecido firmes. E sempre é importante perceber como o Senhor preserva um remanescente. Mesmo nos momentos mais críticos, um grupo não abre mão da sua integridade. Ele mostra que na igreja de Sardes havia um grupo de pessoas que procuravam manter-se em santidade, manter o que? A sua permanência firme no Senhor. Havia um grupo de pessoas daquela igreja que queria ter um compromisso verdadeiro com Deus, né? Um compromisso verdadeiro com o Senhor. E aquilo atraiu a Deus, né? Eram se chamados os remanescentes. Era algo que Deus iria iniciar com eles. E ele diz assim: nos mesmos momentos mais críticos, um grupo não abre mão da sua integridade. Eles não abriam mão da santidade. Por mais que as pessoas ou a liderança daquele tempo estavam focadas ou transtornadas, eles não abriam mão de um momento de comunhão com Deus, de integridade com o Senhor, dos ensinos que Deus havia ensinado. E por último, que é a C. Eles haviam recebido instruções sobre como deveriam proceder, que foi no capítulo 3, verso 3. Não eram ignorantes, mas saber o que ele se deve fazer não implica automaticamente em fazer o que se sabe. Era preciso praticar o que tinha aprendido. É aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Havia um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e havia um outro homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio a tempestade, a Bíblia diz que aquele que edificou a sua casa sobre a areia,
a tempestade, o vento, levou aquela casa. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele permaneceu. A Bíblia diz que a casa permaneceu de pé. Aí então Jesus diz: olha, e aí eu quero comparar este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é semelhante àquele que ouviu as minhas palavras e as colocou em prática. Não adianta eu vir na igreja, não adianta eu ouvir apóstolo, não adianta eu ouvir bispo, não adianta eu ouvir semideus por aí, não adianta eu procurar de várias formas e eu não colocar em prática na minha vida aquilo que eu tenho aprendido. A palavra de Deus, ela é algo que a gente precisa ser ouvido e praticado. E muitas pessoas não querem. Se você está no pecado, qual que é a prática que você tem que fazer? Sair do pecado. Arrependa-se, né? Mude a sua vida, mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes. Se você fala palavrão, pare, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é sinônimo de só bênçãos para a sua vida, mas ela é confronto diário. A palavra de Deus é um confronto. E é isso que Deus queria mostrar para essas igrejas. Eu estava confrontando vocês acerca do vosso erro, acerca da sua dificuldade de entender e compreender qual era o princípio importante da Bíblia. Qual era o princípio? E eles estavam se desviando desse princípio. E ele dá conselho para eles. Segunda igreja, a igreja de Filadélfia. Olha o que ele diz aqui da igreja de Filadélfia. Esta igreja é a igreja mais elogiada entre as 7. Não recebeu nenhuma repreensão, embora convivesse com alguns problemas também. Ela tinha pouca força em si mesma, especialmente se comparada ao período do Império Romano, no qual ela estava inserida. Mas a porta diante dela tinha sido aberta por Deus, e contra isso não havia poder superior. Olha que bênção. Era uma igreja que estava oprimida, era uma igreja que estava passando por um momento difícil, era uma igreja que estava se sentindo fraca pelo fato do Império Romano estar ali dentro, cercando. E havia, irmãos, naquele tempo, muita morte, muito massacre, né? Os cristãos eram mortos em praça, apedrejados em praça pública, queimados como tochas humanas, dentre outras. É uma deixa muito ruim, né, daquele tempo. Acordou um bebezinho, vai lá com a mamãe, lá com a mamãe no quarto, vai. A Mirelinha acordou chorando. A Mirelinha, ela acorda braba, amém? Então se vocês ouvirem ela chorando aí, tenham paciência, que nós estamos em atendimento home office, né? A família está acompanhando junto aqui com a gente. Tá bom, gente? Vamos lá. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que foi foi mais elogiada, uma igreja que tinha ali em meio a tudo que ela estava passando, mas ela mostrava ser superior, alguém que procurou buscar em Deus santidade. B. Entre os membros da elogiada igreja de Filadélfia havia alguns falsos irmãos da linha judaizante, como tinha sido aceitos ali, não sabemos. Mas em função da fidelidade e sinceridade da igreja, o próprio Deus haveria de denunciá-los e tratar com eles. É notório que Deus mostra que no meio da igreja havia na Filadélfia algumas pessoas que eram considerados, né? Até disse no anteriormente, pessoas sinagogas de Satanás. Alguém que trazia um conhecimento contrário ao que a Bíblia ensinava. E ele continua dizendo aqui, Jesus, do verso C, Jesus promete guardar aquela igreja da palavra que está por vir sobre o mundo. Olha que interessante. É uma coisa que a gente vai vendo. Essa pandemia é Deus provando quem? O mundo. Então ele libera uma palavra profética dizendo, olha, eu prometo guardar vocês do tempo do que período? Do tempo em que a gente está vendo que vai vir a tribulação sobre o mundo, né? Então a gente percebe o quê? Que veio uma aprovação sobre o mundo e essa igreja vai ser guardada pelo Senhor, né? Simplesmente vai ser guardada pelo Senhor. Então é muito interessante que nessa tribulação Deus havia prometido esse guarda. Então eu falo, irmãos, para mim e para você, em meio a tudo que a gente está passando, essa pandemia, Deus não liberou que ia nos guardar? Que ia nos prometer que em meio à tribulação, em meio às lutas, eles estaria conosco? Então a gente tem que confiar em Deus. Tem que crer que Ele está no controle de tudo, que Ele está no controle da nossa casa, que Ele está no controle da nossa família, que Ele está no controle da nossa história. E olha ponto aqui mais importante, 3. Oh, 3 não, nós estamos na C ainda. A expressão pode ser traduzida por através
da tribulação. Assim, a frase seria uma promessa de presença do Senhor com aquela igreja, enquanto ela enfrentasse o acirramento da perseguição romana em seus dias. Era Deus prometendo que estaria com eles no meio da dificuldade. Irmãos, olha que forte isso. Em meio a esse estudo que a gente está fazendo, é Deus confirmando no nosso coração que em meio à tribulação que a igreja passa, em meio às diversidades, em meio às dificuldades que a gente está passando, Deus literalmente está conosco e Ele vai passar com a gente. Ele vai estar com a gente em todo tempo, em todo momento, nesse período difícil. Deus está mostrando que Ele está conosco. Então a gente não tem que temer, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar que Deus está conosco. Se Deus está conosco, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar. Amém? Terceira lição, e agora sobre a igreja de Laodiceia. O que nós aprendemos sobre a igreja de Laodiceia? Esta é a igreja mais critica, ou a mais criticada de todas. Não recebe nenhum elogio e o tom da repreensão é o mais forte entre as 7 igrejas. O Senhor parece indignado contra aquela comunidade. Ela era altiva e se considerava autossuficiente. O seu orgulho é a principal razão da reprovação evidente da parte de Deus. A igreja de Laodiceia foi uma igreja muito criticada. Era uma igreja que naquele período, não recebeu nenhum elogio. Deus não se manifesta elogiando ela. Simplesmente ela é criticada ao extremo. B. Hernandes Dias destaca que a cidade de Laodiceia era importante por ser, ponto 1, um centro bancário e financeiro onde se processava todo o ouro da Ásia Menor e era uma cidade cheia de milionários. Ponto 1. Era uma igreja que era muito rica. Era uma igreja que era muito poderosa. Você vê, era um lugar que era considerado o processo de todo o ouro da Ásia. Laodiceia era um lugar que havia muito ouro. Era o processo do ouro, passava-se por Laodiceia. Então ali era uma cidade cheia de pessoas com muito império, com muito dinheiro. E Jesus vai mostrar muito claro que muitas pessoas depositam o seu coração no dinheiro, nas suas próprias riquezas. E aqui ele vai nos dar um dos exemplos principais de Laodiceia. Qual era o problema deles? Era o quê? O dinheiro. Havia naquele período, naquele tempo, muitos milionários, pessoas que tinham muito dinheiro. Segundo, um centro textil onde se produzia uma lã especial exportada para o mundo inteiro. 3. Essas características da cidade de Laodiceia. Um centro médico de excelência onde se fabricavam 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Deus ele vai dar exemplo para a igreja de Laodiceia, em meio a que eles estão passando, ele vai dar alguns exemplos do que o próprio eles tinham naquela cidade. Era o ouro, que era uma das maiores produções de ouro. Segundo, era o centro que produzia toda a lã, E também era um lugar que tinha, o pó frígio, que usava para o quê? Remédio para limpar os olhos, Para tratar dos olhos. E quarto, era um centro da água térmicas. Vizinhas da Laodiceia estavam Colossos, onde ficavam fontes de águas frias. Hirápolis, onde havia fonte de água quente em seu curso, as águas tornavam-se mornas e assim fluíam dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hiperópolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, águas mornas, Página 32. Para a gente finalizar, eu encerro por aqui. C. A igreja de Laodiceia refletia em suas atitudes e posturas arrogantes da cidade. Eles realmente acreditavam que não precisavam de Deus e que podiam, inclusive, continuar seguindo sua vida mesmo que o dono da igreja estivesse do lado de fora. Olha que frase interessante. Eles poderiam continuar a vida deles mesmo que o dono da igreja estivesse do lado de fora. Eles não
se preocupavam se Deus estaria lá dentro ou não. E hoje é a grande preocupação das pessoas. As pessoas querem dinheiro, querem ouro, querem riqueza, querem dentre tantas outras coisas. Mas não se importam se Deus está dentro da igreja, se Ele está mesmo dentro da igreja. Qual é a lição do dia que a gente aprende hoje? Estas cartas revelam que todo tipo de pessoa participante das igrejas locais, nas palavras de Jesus, o joio está semeando no meio do trigo. O Senhor continua andando entre os candeiros, perscrutando líderes e liderados, identificando seus extraídos, o melhor de nós para a sua glória. Para um bom papo, o que a gente aprende aqui nesta noite, né? O que a gente aprende em meio a tudo que a gente está passando, que a gente está vivendo? Que Deus está nos ensinando o quê? Que em meio a todas essas igrejas, em meio a esse povo, a Mirella tá uma bênção hoje aqui, vocês estão chorando. Você ouvindo o choro dela? Esse é choro de manha, viu? A mãe é logo cedo, que ela quer uma coisa, quer outra, não quer nada. Então o que ele está querendo mostrar aqui, nos ensinando? Que a igreja de Laodiceia é uma igreja que não precisava de Deus. E esse é o grande problema das pessoas. E hoje nós vemos muitas pessoas que não querem saber de Deus, que simplesmente acham que Deus não é importante. Que o que importa é o meu dinheiro, é ter minhas riquezas, é ter o que eu possuo e Deus eu deixo por último plano. É isso que é a lição de hoje para nós nesse domingo. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, seja o que for. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser o que nós estamos em meio a esse tempo, a meio a essa situação. Então Deus precisa ser a nossa prioridade, tá bom, gente? Então guarde essa mensagem, esse ensino de hoje sobre as igrejas. Nós aprendemos sobre a igreja de Sardes, aprendemos sobre a igreja de Laodiceia, aprendemos sobre a igreja de Filadélfia. E qual igreja nós temos nos tornado? Que tipo de igreja você tem sido? Amém? Que tipo de igreja você tem se revelado que é? Né? Uma igreja como Laodiceia, uma igreja como Filadélfia, uma igreja como Tiatira, né? Nesses 2 domingos nós falamos sobre essas igrejas. E é muito importante que a gente se examine. É muito importante que a gente se observe e faça uma reflexão de nós mesmos para que possamos entender. Tá bom, gente? Hoje a Escola Bíblica fica por aqui, né? À noite nós temos uma live especial. Vai estar conosco o cantor Rob Soul. Eu convido você que está aí, está com a gente. A Monique está aí na sala também. Deus abençoe a Monique. Amém? Hoje à noite estaremos com uma live especial, 7 horas da noite. Eu convido você para estar conosco. Amém? Domingo da família, um domingo especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai mover de uma forma extraordinária sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tá bom, gente? Então eu convido vocês a estar conosco. Amém? Hoje à noite, às 19 horas, tá bom? Marca aí na sua agenda. Larga tudo. Eu estou dizendo ao pessoal, se arruma. Como se você tivesse ido para a igreja mesmo. Né? Não sai do sofá, não fica de pijama, não. Se arruma, se ajeite, se posicione como igreja. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje à noite, tá bom? Convide seus amigos, convide aí seus irmãos para essa live especial de hoje à noite. 7 horas da noite, uma live especial com meu amigo Rob Soul, cantor Rob Soul. Vai ter bastante louvor, bastante adoração. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Forte abraço para todo mundo, bom domingo, bom almoço. Quem vai comprar frango achado, né? Eu tô devendo um frango achado para uma aluna nossa aqui. E quem sabe esse frango, né, tá se chegando aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Bom domingo na paz do Senhor.